Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre espaço vetorial dual. Hoje é 6 de maio de 2021, aula do professor Fabri. Está tentando uma revisão mais madura sobre esses conceitos, mas também serve para quem está vendo pela primeira vez, tá bom? Aqui a gente vai fazer uma revisão mais direta para quem já viu álgebra linear e para quem já viu espaço dual, geralmente no mestrado. Essa revisão também vai ser útil para quem está vendo geometria diferencial ou variedades diferenciáveis, que em inglês seria manifolds, ou geometria riemanniana. Nosso objetivo aqui seria uma melhor compreensão de formas, uma melhor compreensão de covetores, tensores e de toda a teoria não linear, especialmente nos livros de ênfase funcional. E esse assunto que eu vou estar contextualizando aqui também é útil para quem não está estudando esses cursos, tá? Porque é sempre bom ter um contexto não linear, porque as aplicações reais de álgebra linear são em fenômenos não lineares, tá bom? Tem poucas palavras, espaço dual nada mais é que o conjunto das funções lineares, onde essas funções são funções reais, enquanto o domínio dela é escalar. A gente vai estar usando os reais, mas pode ser K também. Qualquer corpo, por exemplo, os complexos. O que interessa aqui é que eu possa somar, multiplicar, dividir e subtrair os valores das funções. E essas funções lineares, como eu posso fazer essas operações? Esse conjunto tem esse estrutura de espaço vetorial. Posso somar funções e multiplicar por escalar, que ainda vão ser funções lineares. Tá bom? Então a gente está começando com um resumo, um mapa, antes da gente entrar na teoria formal, ok? E qual que seria o domínio dessas funções lineares? Então são funções lineares num espaço vetorial. Deixa eu dar um zoom aqui. Como é um resumo, eu vou escrever pequeno e eu vou dando um zoom aqui para vocês, tá bom? Então, o conjunto das funções lineares. Então, os protótipos que a gente vai ter em mente quando a gente está vendo essas funções são funções de uma e duas variáveis, tá bom? Essa teoria funciona para n variáveis, tá bom? Então, domínio, n variáveis. A gente já vai formalizar isso. Mas são funções lineares, então, em n variáveis. Então, a gente vai pensar dois casos prototípicos de funções lineares para estudar espaço dual. A primeira dela vai ser funções de uma variável. Então, eu tenho eixo x e y. E se eu estivesse estudando uma função qualquer, essa função qualquer seria não linear. E aí, num ponto dessa função, eu posso construir uma linearização, tá certo? Então, o espaço de funções lineares, a gente, para simplificar, a gente centra essa função na origem. Então, a gente coloca a origem do sistema de coordenadas aonde a gente quer a função linear. Então, vão ser retas pela origem, tá bom? Então, o primeiro protótipo são retas pela origem. E tudo que é linear eu vou desenhar em azul. Como é que seria a equação dessa função? Seria f de x, seria um ax, concorda? E o a é o coeficiente angular da reta. Então, por convenção, a gente sempre vai trabalhar nessas funções lineares na origem. Se não tiver na origem, você translada e subtrai o valor da função. Ok? Então, o outro protótipo que a gente vai ter de funções lineares seria f de xy, funções de duas variáveis. Eu vou colocar aqui. Eu tenho x, y, e aí o eixo z seria f de xy. De novo, se eu tivesse uma função não linear, eu teria lá uma superfície e eu traçaria um plano tangente ali. Eu linearizaria essa superfície numa certa vizinhança. Então eu teria uma função f de xy não linear e eu posso linearizar ela, tá bom? E aí se eu pegar essa linearização e colocar na origem para simplificar, eu vou ter um plano pela origem. Esse é o nosso segundo modelo dessas funções lineares que a gente está estudando hoje. Então seriam planos pela origem. Então é um tipo de função simplificada, onde o gráfico dela é um plano e esse plano passa pela origem. Como é que seria a equação dessa função simplificada? Seria f de x e y. Como é que a gente escreve a fórmula dessa função? Seria ax, igual a gente tinha antes, mais by. Então, o que seria o espaço, aqui no caso, que seria o espaço dual da reta real? Seria o espaço de todas as funções lineares que passam pela origem da reta real. Esse espaço depende de um parâmetro, então tem dimensão 1 também, tá vendo?
Aqui no caso, se eu tiver duas variáveis, tá? Eu tenho o plano real. Qual seria o espaço dual do plano real? Seria o espaço de todas as funções simples, né? Funções lineares, cujo gráfico passa pela origem. Mas note que a gente está estudando funções lineares em qualquer ponto de qualquer objeto. Então é importante a gente manter esse tipo de exemplo em mente, esse contexto maior do que a gente está estudando. E a gente vai estar fazendo um tratamento mais simbólico. A gente vai estar estudando essas funções lineares em várias variáveis. Então é um tratamento que vai funcionar para várias variáveis e que não depende das coordenadas, da escolha de coordenadas que eu estou fazendo. Então, para quem está curioso, essas funções simples, né, ou lineares, que passam pela origem, elas estão modelando para a gente o diferencial da função não linear. Né? Para quem vê isso com coordenadas, seria a matriz jacobiana da função não linear. Como é uma função que tem contradomínio de uma variável, contradomínio real, essa matriz jacobiana ela é o gradiente. Né? Então, é o estudo de gradientes também. Então, o estudo de espaço dual é o estudo do comportamento de primeira ordem de funções, de certa forma. A gente vai ver isso em maiores detalhes. Então, sempre mantenha em mente esses dois exemplos simples quando a gente estiver estudando a teoria simbólica. Então, simbolicamente, se eu tiver o espaço vetorial V, então esse conjunto das funções lineares com domínio em V, a gente vai denotar por V estrela, o espaço dual a V. Então, outra notação que a gente tem para V estrela, o espaço dual, seria o espaço das transformações lineares de V em R, né? Ou de V no escalar. Aqui a gente vai focar em R. Então, nos nossos exemplos simples, o V seria o eixo x, no caso um D, ou o plano xy, no caso da função de duas variáveis. Então, por que eu não uso Rn aqui no lugar de V? Tá bom? Bom, principalmente porque a gente quer fazer uma análise o mais independente possível das coordenadas, ou da escolha de onde vai ser o x e o y, e z, ou as coordenadas na nossa aplicação específica. E a outra razão é que a gente vai focar na origem. Então, sempre que eu falo espaço vetorial ao invés de só Rn, eu estou vendo cada ponto de Rn como sendo um vetor, da origem ao ponto. Então, pelo uso dessa terminologia de espaço vetorial, a gente está sempre focando a análise na origem, como se estivesse centrando a análise na origem. Aqui no problema original, quer dizer que eu estou analisando uma vizinhança de um ponto, né, os deslocamentos relativos a um ponto central. Então, de maneira bastante resumida, só para a gente ter uma visão geral, no espaço vetorial V são onde moram os vetores. E vetores tangentes a gente vai visualizar como? A gente vai sempre tentar visualizar na nossa cabeça a representação típica, né, que seria um plano, com uma origem, um ponto discriminado a gente chama de origem, e um vetorzinho saindo dessa origem. Uma setinha, né, uma representação pictórica de um vetor. E vou estar usando a cor azul sempre que eu quiser representar entidades lineares. Claro que no mundo real a gente vai ter uma aplicação não linear, conjunto de dados não linear, por exemplo. A gente pode representar por uma superfície, pictoricamente, no papel. E aí eu vou visualizar o vetor da seguinte forma. Eu vou escolher um ponto M, onde eu vou centrar a minha análise. E aí eu linearizo esse conjunto não linear, ou essa variedade, em torno de M, desse ponto M. Então eu desenho isso fazendo como? Pictoricamente colocando o mesmo espaço vetorial que a gente tinha em cima, agora centrando em M. E a origem vai corresponder ao M e o vetor vai estar saindo de M. E eu posso pensar que essa setinha está correspondendo, na verdade, a um deslocamento na própria superfície, ou um vetorzinho colado na superfície. Se o vetor representa uma reta pela origem, aquela setinha representaria uma curva pela origem, ou uma curva linearizável, o que a gente chama de diferenciável. E isso que eu estou chamando de conjunto de dados não linear, né, matematicamente a gente chama de variedade. Tá? Então, só um conjunto de dados em n dimensões, ou que depende de n parâmetros. Então, no mundo real, a gente está estudando coisas ou fenômenos ou dados não lineares, apesar dos desenhos de espaço vetorial, de álgebra linear, ser sempre retos. Então, você ter essa malícia de que, no fundo, as coisas não são lineares, amplia enormemente o poder de aplicação dessas ferramentas de álgebra linear. Então, tudo isso você meio que já sabia, mas como é que eu posso desenhar o espaço dual? Então, se o meu V é um plano, né, o espaço vetorial dual a esse plano, eu sempre vou visualizar com esse exemplo aqui.
do f de xy como sendo um plano passando pela origem. É um outro plano passando pela origem, né? Tem o plano xy e tem o plano do gráfico da função. Então vamos tentar fazer esse desenho sem coordenadas. O ícone, né, o desenho que a gente tem que manter em mente, seria copiar esse espaço vetorial que a gente tinha, o V. Esse seria o domínio do funcional linear, né? Agora, para visualizar o funcional linear, tem várias maneiras de fazer isso. O mais trivial é imaginar que este eixo Z que a gente tinha, igual no plano XY, seria uma dimensão adicional, geralmente o vetor normal, e aí eu penso no gráfico da função aí. Então, no caso, como a gente está vendo uma função linear, o gráfico seria um plano. Então, aqui nesse desenho sem coordenadas, só desenho um planinho para visualizar uma funcional linear. O espaço dual seria o espaço de todos esses planos, passando pela origem, que não são verticais. Agora, como é que ficaria essa figura no caso não linear? Eu teria, então, uma coisa parecida com isso, né? Com essa função não linear que tem um espaço tangente. Então, a situação que a gente está estudando no caso não linear seria representada por uma superfície, uma variedade, e eu escolho um ponto M, e vou ter funções não lineares definidas nessa domínio não linear, ok? Como se fosse a temperatura ao longo dessa superfície. E aí eu vou linearizar então essa superfície, essa variedade, esse conjunto de dados não linear, conforme eu fiz lá. Centrando a linearização no M, né, a origem corresponde ao M. E eu posso visualizar um gráfico, né, local pelo menos, das funções não lineares e das funções lineares nessa vizinhança. Como é que eu faço isso? Eu pego o vetor normal, a superfície aí, no caso pictórico, e ploto o gráfico das funções lineares ou não lineares. Então isso representaria uma função não linear desse espaço curvo. E a funcional linear seria uma representação da linearização dessa função em torno de M, passando pela origem. Eu visualizo uma função não linear do espaço curvo como uma função linear do espaço reto. Aqui esse desenho é altamente esquemático. O gráfico da função não linear, em laranja, deveria ter a mesma inclinação do que o plano azul em M. Então, outro nome para funcional linear é covetor. Então, além da representação geométrica, tem uma representação numérica, que eu quero que vocês mantenham em mente. Então, os vetores eu posso representar por n números, né? V1, V2 até Vn, o x, y, z, w, etc. Então, o vetor nada mais é que um conjunto de números, dado que eu escolhi uma base. E os funcionais lineares, eles também podem ser representados por vetor. Então, o funcional linear em termos de coordenadas, ou seja, numericamente, a representação numérica vai ser n números também. Por convenção, os vetores V do espaço vetorial, que geralmente vai estar representando caminhos ou retas pela origem, a gente representa com um vetor coluna em pé, ou seria uma coluna uma matriz. Então, e por convenção, os funcionais lineares são vetores linhas, se esses n números estiver representando os coeficientes de um plano que passa pela origem. Então, formalmente, se eu tiver um funcional linear L, então ele vai ser uma função com domínio em V e contra domínio nos reais.